Estimados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, o nosso Salvador, a mensagem de hoje está baseada no texto do Salmo 19, aonde gostaria de destacar versículos 7 e 8, aonde diz: A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são retos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Que assim Deus Espírito Santo nos ilumine nesse momento que nós queremos meditar nas suas santas palavras. Amém. Para a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de meditar sobre o tema: para que serve a lei de Deus? Para que serve a lei de Deus? E enquanto vocês vão refletindo sobre para que serve a lei de Deus, a palavra de Deus em nossas vidas, eu gostaria de iniciar esta mensagem falando sobre talvez uma ilustração de quão é importante a lei de Deus em nossas vidas. Eu não sei se vocês já viram aqueles filmes chamados filmes pós-apocalípticos. O que é um filme pós-apocalíptico? É um filme que passa geralmente numa situação onde aconteceu quase um apocalipse. O que seria esse apocalipse? Quase um fim do mundo, onde as pessoas estão, então, tentando retomar a vida. Seja por algum desastre ambiental, alguma guerra, algum vírus que se espalhou. E assim nós vemos muitos filmes serem lançados, filmes até mesmo famosos, né? Um desses, eu não lembro exatamente o ano, mas ganhou muitos Oscars, o Mad Max, um filme bem famoso pós-apocalíptico, entre tantos outros, né? Agora me fugiu o nome, era um filme com Will Smith, Eu Sou a Lenda, eu acho que é isso. E outros tantos filmes pós-apocalípticos, que são bem interessantes porque eles mostram uma terra devastada, uma terra praticamente, a gente poderia assim dizer, sem lei. Uma terra sem lei. E geralmente nesses filmes a gente vê isso. Vê uma terra arrasada onde as pessoas brigam por qualquer coisa. Por quê? Porque não há lei. Mas o filme que eu gostaria de retratar para vocês, talvez vocês já assistiram ou não, é um filme com um ator até bem famoso, chamado Denzel Washington. E esse filme se chama O Livro de Eli. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de assistir, um dia assista. O Livro de Eli. Esse filme é um filme pós-apocalíptico, nesses cenários de, vamos dizer assim, de devastação, de destruição, de guerra, onde podemos dizer assim, quase como se fosse um daqueles filmes de faroeste dos antigos, de antigamente. E temos um personagem principal que se chama Eli, que está carregando um livro. E nesta terra sem leis, ele carrega um livro muito importante. Um livro que promete trazer uma vida nova para aquelas pessoas que estiverem com a posse deste livro. E esse personagem, então, ele sabe que ele tem que levar este livro até um outro personagem
para que ele possa fazer, talvez, a cópia desse livro, para que outras pessoas também possam adquirir, né, o conhecimento que esse livro traz. O livro de Eli é um filme bastante interessante, mas até para quem gosta de ficção, de ação, não é um filme tanto religioso, mas que ele tem um fundo religioso por trás. Porque ele não fala nas linhas abertas, mas nas entrelinhas nós sabemos que livro importante é este. O livro do Eli, o livro do Senhor, o livro de Deus. A palavra Eli, né, até tem este significado, é o Senhor, é o Deus. E até por isso este filme tem até mesmo no título ele tem esse duplo sentido. E nesse filme, então, nós vemos, assim como em diversas situações também, a importância da lei de Deus. A importância da palavra de Deus para as nossas vidas. Vocês já imaginaram como seria o mundo hoje se não existisse leis? Se fosse, talvez, como nesses filmes pós-apocalípticos de terra arrasada, naqueles cenários puerios de cinzas, onde tudo parece destruído, queimado. Esses filmes apocalípticos mostram como é uma terra sem leis. E aí, eu pergunto para vocês, como seria a nossa vida sem a lei de Deus? Como seria a nossa vida sem a palavra de Deus? Eu só consigo pensar na cena desses filmes. Uma terra arrasada, cinzas por todo lado, guerras, destruição, pessoas matando pessoas sem controle algum. A palavra de Deus, a lei de Deus, ela é muito importante para a nossa vida. Foi por isso que Deus, através de Moisés, mandou para o povo de Israel a sua lei. Mandou para aquele povo os 10 mandamentos, para que aquele povo não vivesse numa terra sem leis, uma terra realmente arrasada, uma terra onde tudo é permitido e nada talvez é permitido ao mesmo tempo, porque é assim uma terra de leis. Você pode fazer o que você quiser, mas ao mesmo tempo a sua liberdade também é roubada, quando você pode fazer tudo o que quiser, mas o outro também pode fazer aquilo que ele bem deseja. Porque a nossa liberdade vai até onde começa a liberdade do outro. Se eu não interfiro na liberdade do outro, aí eu ainda sou uma pessoa livre. Mas uma terra sem leis não funciona assim. Por isso a gente já começa a ver a importância de realmente termos uma palavra que é o centro da nossa vida, que nos guia nas tomadas de decisões aqui neste mundo. Vocês já imaginaram como seria o trânsito se não tivesse as leis para controlar os motoristas que ali circulam? Se hoje nós já vemos um grande número de acidentes acontecendo e, infelizmente, muitas pessoas perdem a vida, mesmo tendo as leis, imagina se não tivesse lei nenhuma. E quando falamos a respeito da lei divina, da lei que Ele mandou para nós, dos 10 mandamentos, que resumem, podemos dizer assim, toda a lei, seja desse mundo, nós
realmente vemos que se não tivesse lei, eu não gosto, às vezes, até nem de pensar como seria a nossa vida. Por isso que no Salmo de hoje diz e retrata tão bem a importância da lei em nossas vidas. O Salmo 19 diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita, nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança, dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são retos, são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Esta questão até mesmo da iluminação é interessante. Vocês podem perceber que nestes filmes pós-apocalípticos a iluminação é baixa. Quase como se não tivesse luz nenhuma. Às vezes a gente até pensa que eletricidade não existe nestes filmes. Tudo é meio cinza, tudo é meio escuro, para mostrar como é a realidade do ser humano até mesmo, frente a uma terra sem leis. Sem lei, sem a palavra, a nossa vida é um escuro. Andamos como que tropeçando nas coisas. Assim é uma vida sem a palavra de Deus, sem o ensinamento de Deus. Assim é a vida daquele que pensa que pode fazer qualquer coisa que não vai ter consequência nenhuma. Assim é a vida daquele que pensa que finge ou que pensa estar vivendo uma vida totalmente livre, mas que não se importa com a vida do próximo. E por isso, quando Jesus veio, ele falou exatamente sobre isso, quando ele diz: o resumo dos mandamentos é o seguinte, ou seja, o resumo da lei de Deus é o seguinte: ame a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e ame o teu próximo como a ti mesmo. Ele sabia da importância de, em primeiro lugar, colocar Deus acima de todas as coisas, respeitar os seus ensinamentos, respeitar a sua palavra, e depois também de fazer isso para com aquele que está próximo da gente. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Agora, porém, até mesmo no Salmo 19 vem um outro lado da lei de Deus. Se por um lado a lei é boa porque ela nos ilumina, ela mostra o caminho, mostra a direção que devemos seguir neste mundo, por outro lado, a lei é como um espelho que reflete a nossa condição de pecadores. E por isso, o salmista Davi, quando ele escreve esse salmo, ele diz: quem pode ver os seus próprios erros? É muito difícil a gente enxergar nossos próprios erros. Mas, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente medita nela, nós vemos o quão falho nós somos, o quão miseráveis nós somos. E por isso, o salmista diz: purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a ti. Ou seja, o salmista aqui, na realidade,
ele está, talvez meio que sem querer, querendo, até mesmo fazendo uma profecia. Quando ele pede para que Deus purifique das suas faltas, o limpe dos seus pecados cometidos, para que ele seja uma pessoa direita, ele está falando daquele que realmente cumpriu a lei perfeitamente. Daquele que pôde se sacrificar em nosso lugar. Daquele que fez o santuário dele o seu próprio corpo. Como nós vimos antes na leitura do Evangelho, que eles destruiriam o templo, mas em 3 dias este templo se reconstruiria. O templo do corpo de Cristo teve que ser destruído por nossa causa, por nossa culpa, por causa dos nossos pecados. Por não conseguirmos obedecer à lei de Deus, como talvez gostaríamos, como diz aqui o salmista Davi. Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Mas, Senhor, que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Quem é nosso defensor? O próprio Cristo, que é o nosso advogado perante Deus lá no céu, que nos defende quando cometemos algum ato. Por isso, queridos, estimados irmãos, que a gente não tenha vergonha, né, da lei de Deus, da palavra de Deus, porque ela é importante para nós, que a gente todos os dias possa estar em contato com ela. Como nós cantamos nos hinos até este momento, queremos sempre ouvir a palavra do Senhor, porque encontramos nela a paz que nos há de conduzir ao bendito Salvador, que perdão e alento traz, é divino o seu poder, salvará quem nele crer. Também cantamos antes, retenhamos com firmeza o santo ensino do Senhor e conservemos em pureza as novas do bom Redentor. Ou seja, que nós retenhamos firmemente o santo ensinamento que nós recebemos através da palavra de Deus. Que coloquemos e conservemos o nosso coração puro através deste ensinamento. Cantamos também no hino, né? Santa Bíblia, meu prazer, meu tesouro deve ser. E na estrofe 2 diz assim: repreendes meu andar e me exortas sem cessar. Alumias o meu pé, fortaleces minha fé. És mensagem deste amor que me tem o Salvador. Assim, a palavra de Deus é importante, que a gente tenha prazer de meditar na lei de Deus, porque ela é perfeita, ela restaura a nossa alma. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Que esta palavra de Deus possa ser um oráculo divino que nos guia na rota para os céus, os quais a palavra de Deus revelada no próprio Cristo Jesus, o Verbo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Se fôssemos terminar dizendo assim, ainda bem que o filme verdadeiro, podemos dizer assim, baseado na vida real, o filme pós-apocalíptico verdadeiro, não vai ser tenebroso, não vai ser frio, em tons frios, não vai ser terra arrasada, mas o filme baseado na vida real, o filme baseado na palavra de Jesus, diz que após a vinda de Cristo, após o fim aqui deste mundo, sim, este mundo será consumido, mas ele será dizimado. E Deus está preparando
um novo céu, uma nova terra. Não em tons frios, escuros, mas com a morte e com a ressurreição de Jesus, um belo lugar está preparado para todos nós. Por isso que a palavra de Deus possa nos guiar, né, para esse fim, como nós vamos cantar depois. É a luz que os crentes guia na rota para os céus. As santas escrituras, estrelas na amplidão, revelam Jesus Cristo e nele a redenção. A redenção completa teremos no filme real. O filme que Deus está preparando para todos nós. Por isso, permaneçamos firmes nesta palavra, na lei de Deus, que é tão importante em nossas vidas, porque ela, as Santas Escrituras, nos conduzem para os céus. Amém. Muito bem, querido irmão, já que você chegou até este ponto da mensagem, eu peço que você não se esqueça aqui embaixo de deixar um comentário dizendo aquilo que você achou desta mensagem. Também não se esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e o mais importante, eu peço que você compartilhe essa mensagem se você gostou, para que a palavra de Deus chegue a cada vez mais lares, cada vez mais pessoas também venham conhecer o grande amor que Deus tem por cada um de nós. Tenham todos uma ótima semana.